Final, Bahia 3, América de Minas Gerais 1. O Bahia jogou, deu um susto um pouquinho no começo do segundo tempo, mas conseguiu manter-se firme e fazer mais 2 gols. Então, Bahia 3, América de Minas Gerais 1. Com esse resultado, o Bahia sai da zona de rebaixamento. Ele tem 18 pontos, assim como também o Santos tem 18 pontos. Só que o Bahia tem um saldo de -6 e um saldo de gols de -6 e o Santos tem um saldo de -8. Então, o Bahia, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento. Essa foi a 18ª rodada. O próximo jogo é contra mais um time mineiro, contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, rodada que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Esperamos que o Bahia mantenha-se firme, traga um triunfo lá de Minas Gerais, para que no virar da página, no virar do turno, o Bahia possa já também deslanchar para sair definitivamente do rebaixamento. Definitivamente colocar para longe, muito longe, o rebaixamento e quem sabe brigar por outras coisas. Mas o principal agora é se manter fora da zona de rebaixamento. Então, o Bahia fez um jogo bom, teve algumas falhas, mas não tanto. Os jogadores que entraram, os que chegaram, o Camilo Cândido fez um ótimo jogo, o Gilberto também fez um ótimo jogo, e também entrou até o Léo Cittadini, que recebeu um cartão amarelo agora no finalzinho do jogo, mas pelo menos foi para tranquilizar a entrada do Cittadini, foi para ele pegar mais minutagem e se entrosar, e também manter o equilíbrio aí do jogo, manter o triunfo de 3-1. Então, a defesa com Canu na zaga, Canu e Vitor Hugo foram bons. O Vitor Hugo está melhorando, ainda está titubeando um pouco, mas está melhorando, já está melhorando bastante. Os laterais, digamos assim, excepcionais. Os laterais, o lateral direito, Gilberto, e o lateral esquerdo, Camilo Cândido, vieram para mostrar o que significa de fato ser lateral esquerdo e direito. Com o cansaço do Gilberto, o Cicinho entrou, fez assim um jogo razoável, acredito que o Paiva deixou o Cicinho entrar até para que o Gilberto pudesse descansar um pouco e tranquilizar um pouco também o jogo, e também dar minutagem ao Cicinho para que também ele não perca de vez a vaga. Mas, claro que, sem sombra de dúvida, os laterais são Gilberto, direito, e Camilo Cândido na esquerda. Ok? Então o Bahia fez um ótimo jogo. Espero que o Bahia faça melhor ainda contra o Atlético de Minas Gerais, e assim a gente coloca a zica de lado e aí deslancha no Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Paiva agora começa a ganhar fôlego. Quem sabe agora isso aconteça. Esses reforços mostraram o diferencial que é o Bahia agora com esses reforços. Isso sim, porque na ala direita, apenas com o Cicinho, estava uma coisa muito complicada. Muito complicado, o Cicinho até evoluiu um pouco, mas o Cicinho também que comete alguns erros bizarros, algumas pichotadas que coloca o Bahia em situação muito complicada, como aconteceu com aquele gol que teve contra o Fluminense, que o Bahia podia ter saído, inclusive, com um triunfo lá do Rio de Janeiro. Bom, então vamos aqui ao jogo, Bahia, né? Bahia
Vamos pegar aqui, olha só, os números do jogo, os números do jogo, ok? Olha só, Bahia 3, América de Minas Gerais 1. O Cauri obteve no SofaScore a nota 9. E do lado do América foi o Mastriani com a nota 6,8. Bom, vamos deixar o América de lado, né? Então o Cauri foi de fato o melhor jogador do jogo, o melhor jogador, mas claro, o coletivo foi o que valeu. Bom, e aí temos aqui, olha só, vamos lá, ó. Marcos Felipe, nota 7,4 hoje. Aí temos Gilberto, nota 6,5. Canu, 6,8. Vitor Hugo, 7. E o Camilo Cândido, 7,8. Você vê a melhor nota aqui, o Camilo Cândido aqui no sistema defensivo. Aí tem, na volância aí, Rezende, nota 7,2. O Tassiano foi 6,5, cometeu alguns erros também, estava um pouco afobado. E o Ademir fez um ótimo primeiro tempo. O segundo tempo também fez um jogo até bom também. E depois saiu para a entrada do Jacaré. Então o Ademir, uma nota 7, ficou com cartão amarelo. O Cauri, que teve uma ótima nota, né, um 9. E o Rafael Ratão, que deixou também o seu gol. Rafael Ratão com uma nota 7,7. O Everaldo ficou com a nota 7,2. Okay? O Everaldo ficou com uma nota 7,2. Olha só, os que entraram, Vitor Jacaré, nota 7, Cicinho ficou com 6,8, o Iago Felipe, o Iago Felipe é o seguinte, o Iago Felipe, até agora, para mim, não mostrou para que veio. Ele mostra que tem certa técnica, uma certa qualidade, mas até agora, que a gente pode dizer assim, ele dá uma cadência ao jogo, mas ainda é um jogador muito fraco ainda. Considero ele assim no mesmo patamar do Cicinho. Então o Iago Felipe ficou com 6,6, né? Eu daria um 6,5, por exemplo. O Matheus Bahia entrou até assim razoavelmente, quase uma nota 7, ficou com 6,8, né? Entrou no lugar do Camilo Cândido, aí para poupar o Cândido. O Léo Cittadini ficou com uma nota 6,3 e ainda recebeu um cartãozinho amarelo, ok? Mas está aí, foram as mudanças que aconteceram. O Bahia, vamos ver mais dados aqui do nosso Bahia, né? Vamos lá. Ok, as estatísticas, o Bahia 56,75% de posse de bola contra 15,61%, né? Teve 27,7%, assim, digamos assim, de bola parada, né? Então o Bahia venceu por 3-1 o jogo. Bahia vence 3-1. Temos aí, vamos lá, olha só as estatísticas. Aqui posse de bola 67% contra 33%. Total de chutes 22, né, contra 8, né? Chute fora 7 contra 5, chutes a gol 8, né, contra 3, bloqueios 7, contra 7, o Brasil, o Bahia conseguiu bloquear 7 chutes. Então escanteios 7, os corner kicks, escanteios 7. Olha só, aí ó, os cartões amarelos, 4 cartões amarelos pelo lado do Bahia, ok? 4 cartões amarelos pelo lado do Bahia, ok? Então olha só, os números do jogo demonstram que o Bahia de fato teve uma superioridade, né? O Bahia teve uma superioridade. Vamos ver o que é que o SofaScore mostra mais aqui. Teve uma superioridade no jogo. Então, vou estar colocando aqui no português, né? Então vamos lá, ó. Olha só. Então tá ali, ó.
Então, que o SofaScore traz, de fato, um Bahia que conseguiu ter um controle do jogo muito interessante, né? Um controle de jogo. O Bahia que esteve mais na área do adversário, o Bahia que esteve mais na área do adversário. Então a gente vê aí que o Bahia de fato fez por merecer esse triunfo de 3-1. O que a gente percebe do Bahia, considerando esse jogo e os jogos anteriores, o posicionamento aí, inclusive, digamos assim, a participação do Paiva. A gente vê que o Paiva, ele está de fato sob pressão, isso sem sombra de dúvida. Não é porque o Bahia venceu hoje que o Paiva está livre exatamente de ser demitido, tá? Mas claro, a gente torce para que o Bahia consiga cada vez mais triunfo, e se for com o Paiva, então pronto, que o Paiva de fato evolua, ok? Sobre as mudanças que o Paiva fez, eu entendi que foi mudanças, digamos assim, para dar um equilíbrio ao jogo, manter a posse, manter a tranquilidade, porque, por exemplo, ele colocou o Cicinho, ele colocou o Iago Felipe, que se fosse, digamos assim, como até o repórter, o comentarista falou, né? Se tivesse empate o jogo e fosse entrar Cicinho e Iago Felipe, ia ser, o Paiva ia ser esculhambado. E aí a gente entende que a entrada do Cicinho foi para poupar o Gilberto e também, de certa forma, né, para descansar um pouco o Gilberto e também para dar uma equilibrada, digamos assim, uma tranquilidade no toque de bola, porque o Iago Felipe, eu entendo que é um jogador que ajuda um pouco nessa posse de bola, nessa qualidade das jogadas, tá? Mas ainda espero muito mais do Iago Felipe. Então, as mudanças que o Paiva fez, eu percebi que não foi uma mudança que é de um treinador pardal, um professor pardal. Foi uma mudança que foi pensada com tranquilidade e também com um olhar crítico também. Então, o Paiva, a postura do Paiva nesse jogo foi boa. A postura do Bahia como coletivo foi também muito bom, tanto que se conseguiu um triunfo. Então, acredito que o Bahia, com essa pegada, vai melhorar cada vez mais e, quem sabe, vai manter uma sequência de triunfos. É isso que a gente espera. A gente vê que o Bahia ganhou qualidade, principalmente com a chegada dos jogadores novos, Gilberto, Ratão e o Camilo Cândido. Isso sem sombra de dúvida. O Bahia ganhou qualidade. O Bahia conseguiu dominar mais a bola, conseguiu fazer jogadas interessantes, teve mais chutes a gols, mas continua ainda com falhas, muito afobado ainda na finalização, mas conseguiu, claro, colocar 3 bolas hoje na rede. Então isso já é uma qualidade muito interessante. O Bahia, no sistema defensivo hoje, mostrou mais corpo, claro que ainda precisa mais, digamos assim, os impedimentos, né, que ele deixou o adversário impedimento, então a gente vê que foram jogadas pensadas. Então, o que é que o Bahia precisa ter mais cuidado? O que é que o Bahia tem mais cuidado? A gente vê que não está dando aquele susto ao torcedor de deixar muito espaço para o time jogar. E esse diferencial vem com os jogadores que chegaram, o Camilo Cândido, o Gilberto e o Rafael Ratão. Então, vejo que o Bahia melhorou bastante, ainda precisa melhorar mais, mas melhorou bastante. Bola parada, o Bahia ainda precisa tomar muito cuidado, muitas vezes na bola parada, deixa a desejar. Você vê, numa bola parada, levou mais um gol hoje.
Então, isso que o Bahia precisa ter cuidado. Eu prestei atenção também que o Bahia toque de bola, apenas um toque na bola para garantir, digamos assim, mais rapidez nas jogadas. Isso é interessante. Mas claro que é necessário a precisão para que não erre tantos passes. No início do segundo tempo, o Bahia começou a falhar muito, inclusive, aí, com os passes, falhar muito nos passes. E aí foi o que deu margem, inclusive, aos 5 minutos mais ou menos, deu margem para o gol do América. E depois conseguiu segurar a casinha, né? Conseguiu tranquilizar o jogo. Eu vejo que esse Bahia de hoje foi um Bahia diferente, mas claro que isso não quer dizer que mudou tudo, mas pode ser o início de uma grande virada de chave do Esporte Clube Bahia, e quem sabe eu torço para que o Paiva dê certo, né? Mas sempre vamos ver qual vai ser o comportamento do Bahia contra o Atlético de Minas Gerais, fora de casa, exatamente na próxima semana. Aí a gente vai ver se de fato o Bahia evolui. Então é isso, torcedor e torcedora, vamos vibrar, vamos comemorar. O Bahia nos deu um triunfo hoje e convenceu também no jogo. Apresentou ainda algumas falhas, mas não falhas tão gritantes como tem apresentado em jogos anteriores. É isso aí, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Comente, compartilhe e divulgue o nosso canal Arquibancada JNS Futebol. Esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.